Sejam todos bem-vindos a mais uma roda de conversa aqui no Centro Espírita Amor à Verdade. Eu sou Pablo Melo, eu estou com meu amigo Pedro Lucas e nós hoje vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, da continuidade ao item da semana passada. A gente está no capítulo 5, item 24, que fala sobre a desgraça real. Para começar, eu vou ler uma página que está lá no livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, é a lição 85. Deixemos todo impedimento e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Foi Paulo aos Hebreus 12:1. O grande apóstolo da gentilidade figura o trabalho cristão como sendo uma carreira da alma no estádio largo da vida. Paulo, naturalmente, em recorrendo a essa imagem, pensava nos jogos gregos de sua época, e sem nos referirmos ao entusiasmo e à emulação benéfica que devem presidir semelhante esforço, recorremos tão somente o ato inicial dos competidores. Cada participante do prédio despia a roupagem exterior para disputar a partida com indumentária tão leve quanto possível. Assim também, na aquisição de vida eterna, é imprescindível nos desfaçamos da indumentária asfixiante do espírito. É necessário que o coração se faça leve, alijando todo fardo inútil. Na claridade da Boa Nova, o discípulo encontra-se à frente do Mestre, investido de obrigações santificantes para com todas as criaturas. As inibições contra a carreira vitoriosa costumam aparecer todos os dias. Temo-las com frequência nos mais insignificantes passos do caminho. A cada hora surge um impedimento inesperado. É o parente frio e incompreensível. A secura dos corações ao redor de nós. O companheiro que desertou, a mulher que desapareceu, perseguindo objetivos inferiores, o amigo que se iludiu nas ilhas de repouso, deliberando atrasar a jornada, o cooperador que a morte levou consigo, o ódio gratuito, a indiferença aos apelos do bem, a perseguição da maldade, a tormenta da discórdia. A Boa Nova, porém, oferece ao cristão a conquista da glória divina. Se quisermos alcançar a meta, ponhamos de lado todo impedimento e corramos, com perseverança, na prova de amor e luz que nos está proposta. Que possamos, assim, nesse momento, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer por essa oportunidade de estudo, de aprendizado, que possamos hoje aqui aprender um pouco das palavras do Evangelho segundo o Espiritismo e continuar a nossa caminhada nesse mundo de provas e expiações, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a todos no mundo nesse momento, que sabemos que estamos passando por um processo de transição, estamos passando por uma fase diferente, uma fase desafiadora, mas com certeza, com sua graça e sua luz, iremos passar tranquilamente. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Bom, como nós estamos numa roda de conversa, a coisa vai se processar assim, né? A gente vai lendo os itens e vai fazendo comentários. Lógico que a gente estudou um monte de coisa antes, o Pedro mandou um monte de texto, eu li um monte de texto, a gente vai tecendo comentário. Se vocês tiverem algum comentário, pode botar aí nos comentários aí do Facebook que a gente vai respondendo conforme a gente for lendo, tá bom? Como eu disse, o item é a desgraça real. Eu vou dar uma lida, aí a gente vai comentar. Toda a gente fala da desgraça. Toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados,
o supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em perpétua, em púrpura e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que o outro que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mais que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. É um ponto de vista muito interessante, porque se a gente for, por exemplo, trazer para o momento atual, né? A gente fala assim, caraca, tudo que está acontecendo agora é uma desgraça, né? O mundo está sob uma desgraça, né? E realmente está. Como ele fala que realmente é uma desgraça. Mas será que é uma desgraça tão ruim quanto as consequências que virão? Sabe? Porque tá essa questão da doença, essa questão do isolamento, vai vir uma crise econômica muito grande no país, a gente sabe disso, mas e as consequências desse pensamento? Sabe? A gente está agora tendo que se isolar, sabe? E depois, quando esse isolamento acabar, será que a gente vai continuar isolado? Será que a gente vai se abrir mais para as pessoas? Será que a gente vai praticar mais o amor, mais o bem? Ou a gente vai continuar isolado? Porque esse isolamento social, ele é uma desgraça, mas vai ser ainda mais desgraça se a gente continuar se isolando, se a gente não, se a gente continuar com os mesmos vícios do passado, né? Então, assim, a desgraça que ele fala aqui, da questão das coisas ruins, da questão do orgulho, da vaidade, de tudo isso de ruim que acontece na nossa vida, realmente é uma desgraça. Mas vai ser uma desgraça muito maior, uma verdadeira desgraça, as consequências disso, da gente continuar com os mesmos vícios e com as mesmas práticas. Você está buscando lá no futuro, né? E se a gente pensar que a desgraça de agora é consequência de alguma coisa antes também, a gente consegue pensar no futuro também, porque se você pensar o que você está fazendo durante esse momento, você está se afundando ou está se levantando, né? Porque o que consideramos desgraça, ele está relacionado com as coisas que vivemos no presente. E geralmente a gente não coloca nosso ponto de vista lá para frente, né? A gente não para pensar nos motivos de estar acontecendo isso ou aquilo. Tem acontecimento que deixa a gente tão atordoado que a gente não pensa de maneira diferente, não consegue pensar, né? Se a gente for parar para lembrar, antes dessa pandemia, disso tudo, poucos meses atrás o Rio de Janeiro estava passando pelo período de muita chuva, né? Tinha um monte de gente perdendo casa, muitas pessoas desabrigadas, perdendo tudo o que tinham. E às vezes mais de uma vez a gente chegou a ver nos jornais mesmo alguns repórteres que já estão acostumados com essa coisa toda a ficarem com o olho cheio d'água, né? Tinha reportagem que o repórter, tu via que estava emocionado ali vendo a pessoa que, cara, maior dificuldade para comprar um fogão e a pessoa perde. Mesmo sendo coisas materiais, são as coisas que a pessoa lutou para ter às vezes. E a desgraça que a pessoa está vendo agora, a gente não sabe. É consequência ou a gente vai transformar em consequência para o futuro, né? No livro dos Espíritos, a gente vai encontrar a lei de destruição, que basicamente vai dizer para a gente que tudo o que é material vai se acabar. Não fica nada que é material. E nós, como espíritos imortais,
A gente apenas usa a matéria como acessório, como ferramenta para a nossa evolução. Essa destruição acontece em tudo que é material, porque a matéria não é eterna, o espírito é eterno. Por isso, essa destruição é uma lei. E ela é proporcional à nossa evolução, né? E é muito interessante isso que você falou, de que eu falei a gente visando as consequências do futuro, né? Mas o que está acontecendo agora realmente é consequência do passado, né? Então, o nosso presente, que era o futuro atrás, está acontecendo agora. Então, eu deixo o questionamento. Será que tudo isso que está acontecendo agora não é consequência dos nossos atos no passado? Sabe? Toda essa psicosfera que está envolvendo a Terra não é consequência das negativas, dos negativos efeitos que nós fazíamos antes no passado? Porque a gente sabe que o nosso pensamento e as nossas atitudes influenciam no mundo, né? Então, tudo aquilo de ruim que veio anos atrás está acontecendo agora. A consequência está vindo agora. E eu acho que esse é um momento de extrema reflexão e que a gente tenha consciência de que as nossas consequências virão, estão vindo e estão aí. E eu acho interessante que é um momento que a gente está... que mudou o conceito de um monte de coisa, né? Ontem eu estava vendo a reportagem que estava o André Trigueiro, aquele jornalista. E ele é ambientalista, essas coisas todas, ele falou voltado para isso. A gente está vendo um monte de gente que está sem emprego, que não está conseguindo trabalhar, não está conseguindo ir para a rua, e ele está falando, deixou de abater milhares de cabeças de gado, porque as pessoas não estão comprando, não estão tendo como comprar. Olha quanto gado está sobrando que poderia estar alimentando as próprias pessoas, né? É um pensamento muito doido. A gente não tem mais como trabalhar, mas sobra coisas para doar, que as pessoas poderiam doar. E aí eu fiquei com isso na cabeça. E se a gente não doar, se os donos de todo esse gado, não só o gado é só uma das coisas, né? Mas o dono de tudo que está sobrando, por exemplo, o gado, se não doar, prejudica até a natureza, porque precisa de mais pasto, os gados estão lá, estão gastando dinheiro só por estar vivo, porque não está sendo abatido para dar lucro. Olha que situação. É uma loucura. E isso prova o seguinte, que tem recurso para todo mundo. Tem. Sabe? Às vezes a gente pensa que, não, os recursos são ilimitados, as pessoas passam fome porque não tem. Mentira. Tem sim. Tem recurso para todo mundo. A gente que através da nossa vaidade, da nossa gula, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, que a gente priva essas coisas para só um grupo e outros grupos não tem. É muito distribuído. Muito distribuído. E aí, pensando nessa coisa toda da desgraça, a gente começa a refletir muito sobre isso. Vou ler a outra parte aqui. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Aí eu estava pensando aqui, né? O tempo todo, os espíritos, quando vão falar sobre o futuro, eles não falam sobre o nosso futuro como eu, Pablo, você, Pedro, né? Eles dizem que devemos pensar no futuro como espíritos imortais que somos. E quando temos certeza de que essa vida não é a única, que somos seres espirituais passando pela matéria, a gente adquire experiência, nos melhorando, né? A gente vai aprendendo a amar, aprendendo a tudo. Quando conseguimos pensar assim, dessa maneira, nós veremos as dificuldades, os problemas, uma palavra muito usada pelos espíritas, né? As vicissitudes da matéria, como consequências, como reajustes, na verdade. Na verdade, todas as dificuldades
que a gente passa na matéria são voltadas para essa nossa evolução. Aí lá na questão 132, que é muito batida, né, no movimento espírita, que Kardec a gente vai ver Kardec perguntando sobre a necessidade da encarnação, os espíritos vão responder de uma forma bem resumida, não vou ler tudo, que a finalidade da encarnação é a evolução. E que para isso a gente precisa passar por todas as dificuldades que a matéria vai oferecer. E que uma outra finalidade da encarnação é também, aí eu vou pegar, o de pôr o espírito em condições de cumprir ou suportar a parte que lhe cabe na obra da criação. Ou seja, Deus quer alguma coisa da gente. A gente não está passando por isso tudo sem um motivo. Já parou para pensar no que Deus quer de você? É uma coisa bem doida, cara. A gente não está aqui brincando, né? A gente tá em missão. Eu acho que a gente não tem essa noção, né, de que a gente está aqui em missão. Nós somos missionários. Nós estamos aqui para ajudar Deus em sua obra. E às vezes a gente está passeando por aí. Está vendo uma série, está jogando alguma coisa, está perdendo tempo vendo jornal, entendeu? Mas não, a gente está em missão, a gente devia estar trabalhando o tempo todo aí, 24 horas por dia, focado, mas não é isso que acontece, né? E essa parte aqui, ela fala bastante dessa questão da vida futura, né, que você disse. Que quando Jesus ele fala de vida futura, ele não fala, foi o que você falou, ele não fala assim de Pedro, de Paulo, de Pablo. Ele fala do outro mundo, de uma outra realidade, de uma forma diferente de viver, que é a verdadeira vida, né? A gente entende isso. Foi como você falou, a matéria, isso aí. A matéria, ela acaba e o espírito ele continua. O espírito ele é imortal, né? Ele é eterno. E daqui a alguns milhares de anos, eu já não vou ser mais isso aqui. O que eu sou hoje, eu já não vou ser, né? Então, eu acho que essa vida futura, ela traz essa concepção de mudança, né? De mudança. Você tinha falado aí de jornal, maratonando Netflix, não sei o que lá. Essas coisas não são erradas, mas acabam se tornando prejudiciais se você só vive em função disso, né? Sim. A matéria é uma grande ferramenta e eu posso saber usar um martelo muito bem, que é uma coisa material, e outra pessoa não saber enfiar um prego, né? Cada um vai usar o martelo como peso de porta, cada um vai usar a ferramenta do jeito que no nível que já chegou. Eu tô fazendo muitas coisas, né, nesse isolamento. E muitas coisas não são voltadas para ficar assistindo palestra, esse tipo de coisa. Porque você falou, a gente está em evolução. Imagina que nós somos soldados num campo de batalha, que a gente está, que é literalmente isso. Só que todo soldado tem um momento de descanso, né? O cara, se você tentar ir direto até o fim, não consegue. A gente não tem nem cabeça para conseguir evoluir tudo de uma vez. Ninguém consegue. Então, de vez em quando, a gente tem descanso. Então, não é errado você se divertir, você parar para fazer as coisas que te agradam. Mas você tem que saber que dentro dessas coisas a responsabilidade é tua. Vai ficar vivendo só disso. Ah, vou virar Netflix até acabar a quarentena. O que tu aprendeu com isso? Não aprendeu nada, né? As consequências. A gente tem que ter essa noção da consequência. Será que eu ficando o dia todo vendo Netflix, será que vai ter uma consequência benéfica para minha vida? Será? Entendeu? Aí é de cada um. De cada um. Aí fica difícil. Pô. E pensando desse jeito, a gente não consegue parar para imaginar um futuro somente nessa vida, né? Isso vai fortalecer muito a nossa fé. É claro que a gente não pode minimizar as coisas do presente, né? Minimizar os fatos que estão acontecendo. Todos nós iremos passar pelos mesmos problemas que a matéria vai oferecer. Uma frase muito legal que tem naquele livro do Pequeno Príncipe é de que o essencial é invisível aos olhos, né? O que é realmente importante nessa vida é o que a gente consegue levar dela. E como a gente sabe que tudo que é material vai acabar, a gente falou isso aqui, só vamos levar mesmo aquilo que a gente aprende.
E como em toda escola, o que não aprendemos, a gente faz o quê? A gente repete. Repete. A gente está em constante estado de repetição. Uma hora a gente vai falar, isso aí é mole. As dificuldades vão chegar, a gente vai passar batido dela. Né? Diferente da pessoa que nunca passou por aquela dificuldade, tem uma dificuldade enorme para passar. Uma hora a gente vai ter passado tantas vezes. Moleza, vamos lá. Ainda traz quem está com dificuldade para a gente. Essa aqui é a grande parada. Bom, Deixa eu ler o outro parágrafo. Lê aí. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida, que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Eu lendo isso daqui, eu lembrei muito do carnaval, né? O carnaval é tudo isso. Tumulto, povão, pessoas nas ruas, alegria, vamos dizer assim. Mas será que é realmente felicidade? Entra um pouco no que a gente já fez, né, Pablo? Da questão da felicidade não é desse mundo, né? Será mesmo que tudo aquilo ali é felicidade? Né? E aqui ele fala o seguinte, que é exatamente isso. A infelicidade está sobre essa forma dos prazeres, da falsa alegria, né? De que essas coisas iludem a gente e faz a gente realmente acreditar de que aquilo ali são coisas boas, mas será que está acrescentando as nossas vidas? Quais serão as consequências? Será que serão boas consequências? Aquele palestrante, o Rossandro Klinger, né? Ele aparece muito por aí. Ele estava falando uma vez, não, desculpa, foi o Alberto Almeida, um palestrante e conferencista espírita. Ele estava falando, ele é médico, ele estava falando sobre o uso de drogas, das pessoas que usam drogas. O barato que o cara conseguia, o paciente dele conseguia com determinada droga, era o mesmo que ele ia conseguir fazendo uma atividade muito, muito prazerosa para ele, de caridade, alguma coisa que desse realmente prazer para ele. Ele falou isso para o cara não acreditou. E aí, chegando à consequência dos fatos ali, o cara usava a droga para poder ter essa alegria, essa pseudo-alegria, né? Pseudo-felicidade. E o cara não conseguia fazer duradouro aquilo. Era como se a pessoa que usasse isso tivesse adiantando, tipo pegando um empréstimo de tudo que ele podia ser feliz de uma vez só. E aí ele dá o desafio para o cara e o cara começa a tentar largar o vício e tentar fazer coisas prazerosas para ele. E aí aquela felicidade era a mesma que a droga dava de barato, só que duradoura, porque ele estava fazendo coisas que eram realmente verdadeiras, não era esse anestésico que a gente usa, que o espírito chama aí como infelicidade. E a verdadeira desgraça, então, como diz a mensagem, né, a infelicidade, é justamente o contrário do que costuma imaginar a maioria das pessoas. Ela cita vários prazeres que são momentâneos, que servem para atordoar nosso pensamento. É como um anestésico mesmo. Quando tomamos um anestésico, perdemos a noção da consciência. E o anestésico da alma é justamente os prazeres que não favorecem nenhum tipo de evolução para ela. Ontem estava passando na televisão um documentário sobre heroína e uma outra droga lá que eles usam para anestesiar cavalo. E o efeito dessa droga para anestesiar cavalo, as pessoas estavam usando porque o efeito dessa droga é muito potente e é uma droga relativamente barata, né? E o efeito dela era tão poderoso que a pessoa perdia a consciência sem precisar dormir, sem precisar deitar. A pessoa começava a andar igual um zumbi na rua.
Então, elas permaneciam nos sinais, pedindo dinheiro, praticamente dormindo em pé, literalmente dormindo em pé. É triste ver as pessoas nessa situação, mas isso só é uma amplificação desses prazeres que todo mundo vive, que de maneira até errada, e a gente acha que são a real felicidade, né? Eu não estou dizendo aqui que a gente não pode se divertir, sair, fazer as nossas coisas. O que eu estou falando é que tudo que fazemos deve ser feito pensando de maneira mais ampla. E as coisas que a gente faz agora vão ter consequências lá na frente. É como o Paulo de Tarso diz, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É. Eu acho que a gente tem que ter essa noção das consequências. Eu acho que o foco principal do tema de hoje é consequência. Então, acho que a gente tem que ter essa coisa em mente, sabe? Qual é a consequência do que eu estou fazendo agora? E a gente também não pode ficar se martirizando. Poxa, eu faço isso ainda, eu faço aquilo. Não é isso que a gente está falando. A gente não pode se martirizar colocando na cabeça uma lista o que eu posso e o que eu não posso fazer, né? Isso não é verdade. Mas a gente pode pensar da seguinte maneira: o que eu estou fazendo prejudica alguém? Me prejudica? Então a gente não pode minimizar as respostas, tentando se enganar, né? A gente sempre tenta se enganar. A gente precisa ser honesto. Se a gente não tem uma resposta satisfatória para essa pergunta, né? A gente não faz. É melhor não tentar fazer, que a gente aprende com as experiências. A gente não pode passar por todas as dificuldades na vida de uma vez só, mas a gente aprende com os exemplos também. Então, uma hora a gente acha essas respostas. Vou continuar lendo. Beleza. Esperai, vós que chorais, tremeis, vós que rides, pois o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino e às provações, credoras mais impiedosas do que a matia que a miséria desencandeia. Vos espreitam o repouso ilusitório, para vos emergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Nesse parágrafo eu fiquei pensando realmente em como a gente se prende às questões materiais ainda e como é difícil se livrar delas. Nós estamos num mundo em que a matéria ainda exerce uma influência gigantesca, né? A gente não tem como escapar disso. Onde as pessoas que possuem um pouco mais olham aquelas que têm menos com indiferença. A gente vai ver muito isso ainda. Onde corremos muito em busca do excesso, mas a gente esquece de que tudo isso pode acabar de um minuto para o outro. Eu posso levantar aqui, acabei de falar contigo, e o banheiro cair no chão, acabou. Né? Uhum. Só vamos levar o mal e o bem que a gente quiser. E serão eles que vão ditar o nosso estado de consciência lá onde a gente vai estar. Quando somos crianças, eu lembrei muito disso. Fazemos um monte de coisas erradas, né? Mas as coisas erradas de uma criança pequena são diferentes de um adolescente, que são diferentes de um adulto. O grau de consciência da pessoa é diferente. O nome disso é experiência. A criança, e é por causa dela que ainda temos que voltar muitas vezes. Quantas vezes a gente teve que fazer a bolinha com a perninha para aprender a fazer a letra A, né? E depois de fazer a letra A, fazer palavras, depois frase, fazer texto, livro, tudo depende da nossa experiência. Não dá para pegar uma criança e botar ela para fazer um livro. E para ter essa experiência, a gente precisa repetir. Isso, é como você diz, né? É a questão da repetição. É através da repetição que a gente aprende. Eu sou músico, né? Eu toco muitos instrumentos. Não dá nem para listar agora aqui. Mas como é que eu aprendo esses instrumentos? Com dom, com talento, Deus me abençoou na minha vida? Não. Eu estudo, eu repito. Eu pego uma coisa e eu vou estudando, vou repetindo. Quando eu vou tocar, aquilo se torna fácil.
Então, o macete da música é a repetição, e eu acho que o macete, vamos dizer assim, para a vida é a repetição também. A gente precisa ir aprendendo aos poucos. É como você falou, não adianta eu me martirizar achando que eu estou fazendo tudo de errado na minha vida, que eu nunca vou aprender, que eu nunca vou mudar. Não, você vai aprender, você vai mudar, mas vai ser aos poucos. Mas para isso precisa de esforço. A gente precisa se esforçar, precisa ter bom ânimo. E não ficar preso nos erros, né? Ah, cometi um erro, ficar preso naquilo ali. Você tem que continuar. A gente precisa seguir sempre em frente, apesar desses erros. A culpa, ela trava a gente na nossa caminhada. A gente tem sim que ser honesto com o que a gente for fazer. Ficar se sentindo culpado vai travar. Não tem como. A criancinha reclamando lá que não aguenta fazer mais a bolinha com a perninha, nunca vai aprender a fazer a letra, né? Não vai sair daquilo. Vai ler a outra aí? Posso ler? Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque, para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agires, então, como bravos soldados, que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz que lhes não pode dar glória, nem promoção. Que importa ao soldado perder na refraga armas, bagagens e uniforme, deixe que saia vencedor e com glória. Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contando que sua alma entre gloriosa no reino celeste. Delfina de Girardin, Paris, 1861. Aquilo que a gente estava falando da honestidade, né? Quando nós somos honestos com as nossas atitudes, conseguimos agir para o nosso próprio bem. E, consequentemente, isso vai levar ao bem das pessoas que estão sendo atingidas pelas nossas atitudes também, né? Muitas vezes nós é que somos o exemplo de alguém. A gente pode ser um cara fazendo um monte de coisa errada e fez aquela coisinha certa, a gente está sendo exemplo de alguém. Às vezes a pessoa está prestando atenção na gente. E às vezes vai parecer que tudo que a gente está fazendo da melhor maneira possível está dando errado. Também tem isso. Mas aí se a gente para e pensa, mas se eu tivesse feito isso de outra maneira, poderia ser muito pior, né? O espiritismo ele não é a doutrina do não. Ela é a doutrina da conscientização do sim, das suas ações. Você não vai encontrar em nenhum livro das obras de Kardec dizendo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não vai encontrar isso. Mas vai achar muitas mensagens dizendo sobre as consequências que essas atitudes provocam. O tempo todo o espiritismo faz a gente pensar como espíritos imortais. Dessa maneira, a nossa vida atual terá tanta importância quanto todas as outras que tivemos e as que a gente vai ter ainda. Lembra da questão lá do início, 132? Deus tem um plano para cada um em sua evolução. Ele é aquele professor que para alguns está ensinando a fazer a bolinha com a perninha, para outro já está ensinando a frase, para outro o texto e assim vai. Durante a escola a gente quebra muita ponta de lápis e acaba a carga da caneta, acaba o material, mas o que aprendemos fica, né? É interessante isso. E uma coisa interessante também é a questão da individualidade de cada um, né? Nós somos seres diferentes. Isso a doutrina espírita deixa bem claro, que nós somos seres diferentes. E como seres diferentes, nós temos maneiras diferentes de aprender, maneiras diferentes de canalizar as situações, de absorver os ensinamentos. Então, eu acho o seguinte, a gente fica olhando assim, grandes nomes que contribuíram para a humanidade. Vamos supor, Papa Francisco, Chico Xavier, Madre Teresa. A gente olha essas pessoas e a gente fala que a gente nunca vai conseguir chegar lá. Nós vamos, mas no nosso tempo. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência, né? De que a gente vai progredindo devagar, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o nosso tempo. Então, é um pouco do que você enfatizou.
de que a gente não deve ficar se pressionando, não deve ficar se culpando o tempo todo pelos erros, e sim jogar a bola para frente, continuar tentando aprender, tentando evoluir. Tipo, errei. Vou tentar não fazer isso de novo, vamos embora. E vai, E vai. né? Eu lembro, tu falou de música, eu estava lembrando aqui, quando eu tive um violão. E quando eu comecei a aprender, o dedo não obedece, né? Aquele negócio, tu tenta fazer a cifra, o dedo não obedece. Aí tu fica o dia inteiro fazendo aquilo, aí tu fica, não quero mais saber disso não, larga o violão para lá. No outro dia, o dedo já obedece mais um pouquinho, sem você ter feito nada, porque aí passa a semana, daqui a pouco tu tá fazendo o acorde ali certinho, né? Isso aí. É interessante. Mas se eu Sim. desistir logo de primeira, porque deu calo na pontinha do dedo ali, já era. Não vou tocar uma música nunca. E viajei agora. Se a gente pensar que nessas questões de vida anterior, vida futura, se a gente pensar mesmo, a gente imagina nosso celular. A gente está ali mexendo, de vez em quando aparece lá, atualização disponível, né? Toda atualização não é para piorar o equipamento, é para melhorar. Vem consertando um monte de erro que tinha ali naquele sistema. E nós somos a atualização de nós mesmos. Nós somos a melhor versão que a gente tem de nós. Hoje, Pedro é a melhor versão do Pedro que tinha antes. O Pablo é a melhor versão do Pablo que tinha antes, né? Claro que mais para frente vão descobrir que tinha um monte de bug, né? Que tinha defeito aqui, defeito ali, defeito acolá. E aí a gente atualiza de novo e vai atualizando, né? Nós somos a melhor versão de nós mesmos. Então, errar a gente vai errar um monte de vezes ainda. A gente está repetindo por isso. Senão eu não estava aqui tendo que estudar para falar para todo mundo aqui online, né? Essa questão da gente estar aqui, né, muitas vezes a gente acha que as pessoas que falam assim são as pessoas iluminadas. Mentira. As pessoas iluminadas estão lá, ajudando, recolhendo alimento, ajudando quem precisa. A gente está aqui estudando, tentando passar algum conhecimento que a gente absorveu. Então, eu acho assim, isso que você falou é muito importante, né? A versão que eu sou agora é a melhor versão que eu fui ontem. Eu estou melhor agora do que ontem. E amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Então, a versão que a gente está agora é a melhor versão que a gente tem. Eu acho que a gente tem que se valorizar, né? Se valorizar mais e saber que nossa hora vai chegar, todos nós vamos conseguir atingir o nosso objetivo, né? Que é a evolução espiritual e moral. E às vezes a gente desanima porque a gente não tem essa visão do futuro, né? A gente o cara que está aprendendo ali tocar aquele acorde que está doendo a mão, de repente vai ser um grande músico, um cara que vai modificar um monte de coisa e ele não tem essa visão ali ainda, ele só está aprendendo. Né? A gente está aqui, a gente está aprendendo. A gente só tem que ter essa certeza. A gente, lá para frente eu vou ser isso aí que Deus quer comigo aí, cumprir a parte que me toca na obra da criação. Então, eu não sei que parte é essa, não sei o que eu vou fazer, mas eu sei que se é com Deus, então tá bom, né? Tá ótimo. Bom, o nosso texto não era tão grande, né? Tinha alguns parágrafos, acabou já. Semana que vem é sobre a melancolia, que vai ser falado. Aí, durante a semana, a gente vai divulgando. E a gente não pode esquecer uma coisa que fortalece muito as pessoas, que muita gente vai estar desanimada, muita gente vai... Ainda mais na situação que a gente vive agora, que é a gente está sempre tentando falar aqui toda semana. É o culto do evangelho no lar. As pessoas antes iam para o centro, conseguiam assistir uma palestra, tomar um passe, beber uma água magnetizada. E agora elas sentem falta disso. Muita gente está sentindo falta disso. Mas a gente pode fazer o nosso culto no lar. Pega o evangelho, pega minutos de sabedoria, abre uma mensagem na internet, alguma coisa que faz você pensar coisas boas, dá uma lida, comenta o que achou e faz uma prece, né?
No ruim, isso não vai fazer mal a ninguém, né? Então, só vai fazer bem. Eu estava lembrando que o primeiro culto no lar, quem inaugura foi o próprio Jesus na casa de Pedro. Depois que ele cura a sogra de Pedro, que estava com uma febre lá, né? Ele reúne todo mundo, pega e começa a conversar coisas edificantes e assim ele inaugura o primeiro culto no lar. Então a gente pode fazer isso também, né? A gente perde horas com Netflix, mas não perde 15 minutos com culto no lar, né? De repente até menos, Bem né? menos. Que é uma lida, uma prece. Bom, dito isso, a gente está terminando a nossa roda de conversa. Eu tinha separado um texto, eu vou ler um texto aqui para vocês, que se chama Teu Livro. Aí depois eu faço a prece. Ele está no livro chamado Mãos Marcadas, de Chico Xavier com o Espírito Emmanuel, que tem muito a ver com o que a gente falou aqui hoje. Eu vou ler aqui. Teu livro, né? A existência na Terra é um livro que estás escrevendo. Cada dia é uma página. Cada hora é uma afirmação de tua personalidade, através das pessoas e das situações que te buscam. Não menosprezes o ensejo de criar epopeia de amor em torno do teu nome. As boas obras são frases de luz que endereças à humanidade inteira. Em cada resposta aos outros, em cada gesto para com os semelhantes, em cada gesto para com os semelhantes, em cada manifestação dos teus pontos de vista e em cada demonstração de tua alma, grafas com tinta perene a história de tua passagem. Nas impressões que produzes, ergue-se o livro dos teus testemunhos. A morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas esparsas de tua biografia, gravada por ti mesmo nas vidas que te rodeiam. Não desprezes, assim, a companhia da indulgência, através da senda que o Senhor te deu a trilhar. Faze uma área de amor ao redor do próprio coração, porque só o amor é suficientemente forte e sábio para orientar-te à escritura individual, convertendo em compêndio de auxílio e esperança para quantos te seguem os passos. Vive, pois com Jesus, na intimidade do coração, não te afastes dele em tuas ações de cada dia. O livro de tua vida converter-se-á num poema de felicidade e num tesouro de bênção. Emmanuel, por Chico Xavier, livro Mãos Marcadas. Então, que possamos encerrar nossa reunião de hoje, tendo em mente que o melhor que nós somos hoje e poderemos ser melhores amanhã. Obrigado, amigos espirituais, que estão sempre conosco, que estão inspirando a cada um de nós. Que possamos, todos nós, nesses momentos difíceis, de isolamento, nos comportarmos como Paulo, que buscou o isolamento para se melhorar e voltou como um verdadeiro apóstolo. Obrigado, Jesus, que assim seja.